24 e você vai assistir um mata-mata muito esperado, gostei demais de fazer, que é o mata-mata de Petrobras, que está numa encruzilhada num momento muito importante. Antes disso, eu peço para você se inscrever no canal, para quem não é inscrito ainda, ativar o sininho e, se possível, repassar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também fazer um comentário do que achou, o que gostou, ok? E esse vídeo é dedicado ao Dalmo, que está sempre no nosso Telegram, ele é do Sala VIP, ao Wallace, que também está sempre no Telegram, a Carson, que acabou de entrar no Sala VIP, muito obrigado, ao Aníbal, de Ribeirão Preto, que voltou a ter uma interação maior, ele estava crescendo os seus negócios, por isso ficou um tempo fora. A Natália, sua filha, muito simpática. Ao Armando, que veio ontem aqui na Levante, está estudando em que casa que ele vai escolher de assessoria e também agente autônomo. A todos vocês, muito obrigado por nos seguir. E você que ainda não assiste o fechamento diariamente, só assiste o mata-mata, assista todo dia por volta das 6h15 da tarde até às 7 horas da noite. É muito legal porque eu faço todo um acompanhamento diário que vai te indicar o que está acontecendo, se é momento de entrar, se não é momento de entrar. Então eu te espero lá. Vamos lá. Então, Petrobras, hoje eu vou falar resultados do quarto trimestre, projeções, dividendos, risco político e recomendação. Vamos lá. Primeiro eu vou lembrar da governança corporativa, porque mais uma vez ficou importante para todos a governança corporativa. Pois bem, você está aqui do lado do meu slide, do lado de mim no slide, o governo federal tem 36,61% do total das ações. E ele, governo federal mais BNDES Par mais BNDES, formam um grupo controlador. Esse grupo controlador tem 50,26% das ONs, basta ter 50% mais um, que você já controla uma empresa, e 18,48% das ordinárias. É novo mercado, segmento nível 2, tem tag along de 100% nas ONs e 80% nas PNs. A ação mais negociada, a Petro 4, negocia em torno de 2 bilhões de reais por dia, depois do problema que teve da redução dos dividendos, agora dia 8 de março, começou a negociar por dia 3 milhões, às vezes 6 milhões. E as PNs negociavam em média 700 milhões, agora está negociando em torno de 1 bilhão e 300 por dia. A participação é alta no índice Bovespa, a Petro 4 tem 7,6, a Petro 3, 4,08, totalizando 11,76. Por que eu coloquei isso, esse novo índice de participação do Ibovespa? Porque quanto mais uma ação participa do Ibovespa, mais o fundo institucional, fundo multimercado, fundo de ações e também fundos de pensão vão estar sempre olhando aquela ação e decidindo, eu fico exatamente igual ao índice, eu fico acima do índice ou abaixo do índice, o tal do overweight e underweight. A ação não está no ISE, mas tem ADR. Pois bem, aqui é o organograma geral da Petrobras, eu não vou entrar em item por item, mas mostrando aí como é importante o conselho de administração, onde o presidente da empresa também está. Agora, um detalhamento da participação do governo, aí eu vou um por um para você entender. No capital total, eles têm 36,61%, os investidores brasileiros 47%, os investidores não brasileiros, desculpe, os estrangeiros 47,5% e os brasileiros 40,96%. Portanto, a Petrobras não é uma empresa dos brasileiros, ela é uma empresa que tem ações também do governo brasileiro,
que aí sim o governo federal com 28,67% representa os brasileiros, mas tem investidores brasileiros com a sua poupança da aposentadoria e investidores estrangeiros também com a sua poupança, aposentadoria, especulação, um monte de coisa. Mas ela não é uma empresa só do governo federal e todo mundo tem que ser ouvido. Aqui, as ações ordinárias, o governo controla com 50,26%. É assim que é feito o controle nas empresas que têm ONPN. Você não precisa ter do total de ações 50% mais um, basta ter 50% mais um. Nas ordinárias o governo tem. E nas preferenciais o governo tem menos, tem 18,48%, que é a soma aí de BNDES-Par e BNDES. O governo federal não tem diretamente nenhuma ação preferencial, portanto, ele está de olho nas ações ordinárias. Esse gráfico eu peguei no site da Petrobras. Sistema de governança corporativa, está na apresentação recente da Petrobras, mostrando o Conselho de Administração define orientação geral de negócios, missão, objetivos, diretoria executiva é responsável pela gestão, tem comitês estatutários para fazer esse controle, o processo decisório é suportado por análises técnicas, pareceres jurídicos e de conformidade. E tem as estruturas independentes de governança, ou seja, ele está compliance, ou seja, ele está fazendo tudo que manda o sistema de governança ser feito numa empresa que queira ter uma boa governança corporativa. E ainda ela é supervisionada por diversos órgãos, como as empresas estatais. Se fosse uma empresa privada, era só CVM e SEC. Só que como ela é estatal, ela tem CGU, TCU, SEST e até o CAD. O CAD não é só de estatal, também pega empresas nacionais, privadas. Tem aí outras perspectivas da governança, poder de veto, independência, fortalecimento do DGC, ou seja, da área de governança corporativa. Tudo isso tirado de apresentações da Petrobras e, em conjunto, os aspectos legais. A Petrobras respeita a lei das SAs, os administradores não podem atuar em prejuízo da companhia, respeita a lei do petróleo, deve praticar preços de mercado e atuar em mercado livre e competitivo, e respeita a lei das estatais e o estatuto social. Então, a empresa é orientada a perseguir interesse público e o governo compensará a companhia caso haja diferença para as condições de mercado. Aqui o Conselho de Administração. Nas empresas privadas, eu raramente falo do Conselho de Administração. Na Petrobras, na Vale, no Banco do Brasil, na Eletrobras, que tem o governo, é fundamental a gente entender, porque quem manda nas companhias, é o Conselho de Administração. Uma vez aprovado no Conselho de Administração, um abraço vai ter que ser feito, não tem discussão. E o Conselho de Administração da Petrobras é composto de 11 membros, atualmente, com mandato até 2 anos e pode ser reeleito 3 vezes. Pode ficar, então, 6 anos. Em 2024, tinham 6 indicados pelo governo, 4 pelos acionistas plural minoritários e 1 eleito pelos empregados. Então, como são 11, o governo indica 6. Se o governo quiser montar, por exemplo, um plano de investimentos para gerar energia eólica que vai ser investido 200 bilhões de reais, como foi aventado há muito tempo atrás, há uns 1 ano atrás ou 2, saiu, se não me engano, no Brasil Journal, ele tem número de conselheiros suficiente para aprovar.
Portanto, o grupo controlador, liderado pelo governo federal, tem 50,26% e tem maioria de votos, ele pode aprovar quase tudo o que quiser. E essas aprovações são pontos importantes da governança corporativa, desde que não fira a legislação vigente e as normas internas aplicáveis. Então, essa redução de dividendos extraordinários, o mercado esperava um número alto, veio um número, não foi distribuído, foi guardado. O que acontece? Basta o governo, que é o acionista controlador, decidir, ele tem voto para isso, não importa a opinião dos representantes dos acionistas minoritários e é eleito pelos empregados. O conselho, eu mostro aqui, tem no site da Petrobras o nome e o currículo de cada conselheiro, que indicou, e eu coloquei o currículo breve, resumi. O currículo de todos é muito bom, não tem ninguém que a gente olha e fala, esse é perna de pau, não deveria estar aqui, é tudo gente muito experiente. O presidente do conselho foi indicado, ele é atualmente do Ministério de Minas e Energia, acionista controlador. O CEO, acionista controlador, o Jean Paul Prats, o presidente é o Pietro Sampaio Mendes, o Bruno Moretti foi o acionista controlador, ele faz parte da Secretaria de Análise Governamental da Presidência da República. O Francisco Petros, coincidentemente, eu trabalhei com ele quando eu voltei do mestrado na Inglaterra, em 1994. Ele é um representante dos acionistas minoritários, membro independente, um excelente economista e advogado, que conhece muito de legislação, de governança corporativa, de compliance, e está fazendo um ótimo trabalho. O José João Abdala Filho, pouca gente conhece, mas ele é um dos maiores investidores, pessoa física, do mercado, 20 bilhões de reais. Ele tem não só em Petrobras, mas principalmente em empresas de energia e gás. Ele é representante dos minoritários. O Marcelo Gasparini, advogado, trabalha há 12 anos como conselheiro independente, também é um membro dos acionistas minoritários, tem aí o tracinho em azul quando é dos minoritários. O Marcelo Mesquita também conheço, fui cliente dele quando eu estava no Multiplique e na Brasil Par, ele era do Garantia, que depois virou Credit Suisse, hoje ele tem uma gestora, a Leblon Equities. Ele é excelente analista e faz um trabalho bacana na parte de representar os acionistas minoritários em conselhos empresariais, e ele é representante dos minoritários. Renato Campos Galupo, acionista controlador, já está na Petrobras, já estava. A Rosângela, representante dos empregados, membro não independente, ela normalmente vota com o governo, por isso que eu botei um tracinho vermelho embaixo. O Sérgio Rezende tem um currículo magnífico, professor titular emérito de Física da Universidade de Pernambuco, MIT, é um baita currículo, dava para escrever 3 páginas, ele é representante do acionista controlador, e o Vitor Eduardo Almeida Sabac, também secretário de Geologia, Ministério de Minas e Energia. Isso é para vocês verem que o Conselho é composto de gente realmente competente, mas o governo tem 6 representantes, eles provavelmente vão votar em linha com o governo. Resultados do 4º trimestre, os resultados foram bons, mas foram abaixo em termos de financeiros do que o ano de 2022. Vocês estão vendo aí, teve uma queda na receita de 20%, teve uma queda no lucro bruto de 19%, EBITDA ajustado que é o 23%. E por que aconteceu isso? Basicamente porque o preço
do petróleo Brent caiu 18%, de $101 para $82. Vocês estão vendo aqui no slide à minha esquerda. E também, com isso, o preço dos derivados seguiu o preço do Brent, caiu 20%. E aí não tem como, você até vende mais em quantidade, mas se receita menos, cai da receita até o lucro líquido. Agora, detalhe de receita por produto, todo mundo acha que a gasolina é o principal produto da Petrobras, não é o principal produto da Petrobras, é o diesel com 32 centos, a gasolina é 14, o GLP é 3, querosene de avião 5, gás natural 6, petróleo, que a Petrobras vende petróleo 5, tudo isso no mercado interno. E o mercado externo, que é basicamente exportação de petróleo, é 26%. Em todas teve queda na receita, basicamente por causa do preço. O custo do produto vendido caiu 21% e, com isso, tentou ajudar a margem, mas é muito difícil. Receita cai tudo junto. Despesas operacionais teve um crescimento muito grande, de 41 bilhões para 79 bilhões. Já teve gente que veio me perguntar, e aí, o que estão fazendo com a Petrobras? Como se fosse alguma coisa para desconfiar. Não é. Houve um aumento nas despesas de impairment, de 6,8 bi para 13 bi. Por quê? Despesa de impairment é quando você avalia os ativos da companhia e esses ativos estão valendo menos. Aí você tem que baixar do ativo e entra como uma despesa. Quase que dobrou de 6,8 para 13. Além disso, cresceram outras despesas para 20 bi, tinha sido 9 bi em 22, em função do aumento do abandono de áreas de exploração. Isso acontece, a empresa fez uma projeção que tal campo vai produzir até 2027, em 2023, tal campo já não consegue mais produzir, você tem que diminuir, você tem que abandonar, tem um custo de abandono. E fim de ganhos de capital de acordos de coparticipação em campos de Sérpia e Atapu, e parcela de 5% do excedente da seção onerosa de Búzios. Então, o que aconteceu? Foi positivo outras receitas, você está vendo aqui na linha, outras, abre espaço, despesas, fecha receitas, foi de 9 bi positivo, e 22 para quase 20 negativo, 19,9. E está aí a explicação. Isso daí você pode ter um ano bom, como 22, ou um ano ruim, como 23. Não tem como prever, essas coisas acontecem nas empresas de petróleo. Aqui os resultados do EBITDA de 2023 e do quarto trimestre. O EBITDA caiu 23%, de 340 bi para 262 bi no ano de 23. E a margem veio de 53 para 51. E basicamente foi lá em cima com uma receita menor. Isso jogou tudo para baixo e ainda teve essas outras despesas, teve também reversão de perda no valor de recuperação, que é o impairment, resultado com acordo de coparticipação de 21 para 1. Então teve essa série de resultados negativos não esperados. A reversão do impairment não tem saída de caixa, então não tem problema. Já o resultado com coparticipação entrou 21 bi 22, esse ano só entrou 1 bi 399. Só entrou 1 bi 399. Lucro líquido, diante deste cenário, caiu em 23 de 189 bi para 125 bi, caiu 34%. E está lá de novo, reversão de valor de
recuperação de ativos, impairment, outras receitas, foi basicamente isso, mais a queda na receita. A receita teve uma queda forte e mais o impairment e outras receitas. Então, não foi um ano de bons resultados da Petrobras. Ah, mas foi o segundo melhor resultado da história. Ok, porque o preço do petróleo ainda está alto, mas não quer dizer que foi um bom resultado, principalmente quando você compara com o resultado máximo de 2022. Vamos ver como ficou o endividamento. Endividamento da companhia, o endividamento ficou praticamente estável, ele subiu de 41.516 para 44.698, 8% de crescimento. É pouco, a dívida líquida sobre dívida líquida mais um market cap, que é o valor de mercado, que é a alavancagem, por outro lado, caiu de 39% para 30%, porque o valor de mercado subiu, e o índice de dívida líquida sobre EBITDA ajustado dos últimos 12 meses subiu um pouco, 0,63 para 0,85. Lembrando que esse índice abaixo de 2,5 é tranquilo, abaixo de 1,5 é bom, abaixo de 1 é muito bom. Então, a situação de endividamento da Petrobras é muito tranquila, preocupação zero. Essa foi a parte 1 do mata-mata de Petrobras. Espero que tenham gostado. Até o próximo domingo, quando você terá a parte 2 e saberá o que fazer com as suas ações da Petrobras.